Deus quer habitar conosco. Isso é o grande plano de Deus. Ele quer habitar conosco. Veja que é um desejo de Deus. O homem natural não sente esse desejo. O homem natural nem pensa em Deus. Para a mente do homem natural, Deus não existe. Deus não existe. É por isso que os filósofos, que se dizem materialistas, os marxistas, aí, eu vejo eles falarem em Deus. E dão opiniões nas faculdades sobre Deus. Mas se eles não creem em Deus, mas adoram falar em Deus, e fazem a cabeça dos jovens, os jovens sem experiência, que são educados no sentido do intelectualismo. Então eles fazem festa entre eles. Eles adoram dizer, Deus morreu. Eu vi um filósofo aí, de um país aí, Eslovênia, não sei. Ele lançou um livro aí. Ele diz que Deus morreu quando Jesus morreu. Então, Deus morreu. Nossa, isso faz um sucesso no meio deles. Pregar que Deus morreu. Eu não creio em Deus. Eu sou materialista. Aí, como eu tinha vontade de dizer para ele, ô meu querido, você está ganhando dinheiro andando nas faculdades aí, por causa do seu intelectualismo, o seu método intelectual. Existe um outro método, tão antigo quanto intelectual. Existe um outro método, talvez mais antigo, porque esse é o método de Deus, é mais antigo, que é o método da revelação. Outra forma de perceber a Deus. Pelo seu método intelectual, você vai chegar na conclusão que Deus não existe mesmo. Mas é claro, pois o homem natural, para a mente natural, Deus não existe mesmo. Ele não tem o mínimo interesse, a mente natural não tem o mínimo interesse de conhecer a Deus. É natural que você diga que Deus não existe. Porque você está batendo no campo errado. Você está batendo na porta errada. Você está querendo ir fazer a barba e o cabelo dentro da farmácia. Lugar errado. Você está em lugar errado. Então, você não vai fazer a barba e o cabelo na farmácia, meu amigo. Você tem que ir no campo certo. E o campo certo para se entender Deus. Você aí, jovem, que está fazendo faculdade, veja o que eu estou te falando. O campo certo para você entender a Deus é o espírito do homem. Talvez você não tenha contato com isso. Vai ser muito difícil de você entender. Que o homem é feito de corpo, você sabe. Você tem carne, né? Você morre do teu dedo que dói. Você vai sentir seu corpo. Você não é tão idiota assim. Você tem intelecto, que é isso que você está aprendendo na faculdade, desenvolver as faculdades intelectuais, entender as medidas, a metodologia. Muito bem. Para você produzir nesse mundo, para você modificar o mundo, o intelecto. Agora, para Deus, você precisa de um outro instrumento que você tem, mas só que não foi exercitado em sua vida. Ele está morto. O instrumento para você ver Deus na sua vida está morto. Você nunca exercitou, você nunca utilizou. Ele está morto. E esse instrumento, que é o espírito morto,
dentro de você, você nunca vai ver Deus, nem entender Deus, nem se deleitar em Deus. Você vai ficar só nas coisas materiais. Você vai ser um materialista mesmo. Um marxista, um fascista, sei lá. Tanta coisa está aí. É natural que lhe seja assim. É natural que você dizer Deus morreu. Você já está morto para Deus. Você está morto para Deus. Você só tem corpo e mente. Você é um morto para Deus. Mas não se assusta, não. Todos nós estávamos mortos para Deus. Morto mesmo. Nós não tínhamos o mínimo interesse de saber de Deus. Deus é espírito. Nós somos carne e mente. Nós não temos o mínimo interesse de conhecer a Deus. Carne e mente não tem. Mas quando o espírito é despertado, a lâmpada do Senhor é despertada, aí é diferente. Aí você começa a ter a mente de Cristo. Outro panorama. Outro panorama. Aí você vai entrar, experimentar o prazer da presença de Deus. A vida de Deus correndo pelo seu espírito, iluminando a sua mente, o seu intelecto e levando saúde a teus ossos e a tua carne. Outra dimensão. Mas você tem que exercitar. Além de exercitar, você tem que achar o caminho certo. Porque há tantas interpretações no mundo que para você achar o caminho certo, hoje, é achar uma agulha no palheiro. Porque Deus tem o caminho certo. Mas o inimigo é o outro lado espiritual que você, o materialista, não conhece. Ele trabalha na mente do homem e trabalha na carne do homem. Ele tem um plano: não deixar o homem ver a glória de Deus. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado. Com glória e honra ele foi revestido. Esse inimigo espiritual, o anjo negro e suas hostes, não querem que você descubra este elemento glorioso do qual você está revestido. Porque isso vai lhe trazer poder. Um poder, eu vou chamar, sobrenatural. Porque é um poder que está além das manobras e exercícios intelectuais, além das manobras e exercícios físicos. O modelo para você perceber essa movimentação espiritual, Jesus Cristo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele falou: agora estou pronto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele teve experiências no deserto, espirituais. E aí saiu. E aí demonstrou que o Espírito opera na realidade intelectual e na realidade física. Ele passou num lado lá de Gadara, tinha um cara lá que ninguém prendia o cara. Ele quebrava tudo que era corrente. Era uma força medonha, tinha um cara. Ele tinha uma força medonha, o cara. E o que aconteceu? Diante de Jesus, alguém falou pela boca do cara: viesse nos atormentar, Jesus.
Alguém falou pela boca do cara. Inédito. Já pensou? Alguém falando pela boca de um homem? Já viesse nos atormentar? E Jesus perguntou o nome dele. Ele falou, somos legião. Ué, legião. É muitos seres habitando numa pessoa. Outra descoberta. Porque no mundo físico, um corpo não pode ocupar o lugar do outro. Mas no mundo espiritual, uma legião estava ocupando aquele corpo daquele homem. Isso é uma operação sobrenatural. E eles pedem, por favor, não lance-nos fora dessa região aqui. Deixa a gente ficar aqui. Porque eles não queriam voltar para o lugar de origem. Ali estava muito bom. Fatos sobrenaturais não são naturais dentro de um homem. E eles sabiam que Jesus Cristo tinha autoridade para o quê? Para lançá-los fora. Eles já estavam prontos para sair. E Jesus Cristo deu a ordem, eles entram em porcos. Outro fato sobrenatural. E aqueles porcos que pastavam tranquilo, mansamente, ao receberem estas coisas sobrenaturais, esses entes sobrenaturais, não aceitaram. Correram 2.000 porcos em direção à água e se afogaram. Preferiram morrer do que viver com aqueles espíritos dentro dele. Meu amigo, isso é um campo tremendo. Você está empolgado com o mundo intelectual, com a capacidade intelectual, o que a capacidade pode fazer em transformar esse mundo, mudar a figura desse mundo em cada geração. Mas tem algo que vai além do campo intelectual, além do campo físico, é o espiritual. E você tem esse espírito, mas você não descobriu. Por não descobrir, você aceita um camarada que vem lá de outro, um gringo que vem lá de outros países, com a fala enrolada, e você aceita ele. E ele diz, não tem Deus. Você acha correto, não tem Deus, é mesmo, eu sou materialista. Pobre de você. Você está perdendo um aspecto da vida. Você não conhece um aspecto real, o espírito. Então, para você, Deus morreu mesmo. Como também é o adversário dele. Só que o adversário dele trabalha dentro de você e você não sabe. Você não sabe que você tem um espírito. Esse espírito tem uma coisa que chama eternidade dentro dele. Ele pode ser eterno. Mas, no campo espiritual, esse anjo negro sabe que um dia ele vai desaparecer, porque tem uma ordem espiritual, aquele que pecar morrerá, vai desaparecer. Existe um lago de fogo. Esse lago de fogo é o Espírito Santo. Ele devora tudo que é mal, mas no tempo certo. Aonde esse inimigo espiritual vai cair, ele, seus anjos, e todos aqueles que, ouvindo essa voz espiritual, não aceitaram o campo espiritual. Não aceitaram a luz. Vão ser lançados nesse lago de fogo. Esse lago de fogo é o Espírito Santo, que queima tudo que é mal. E vai devorar tudo, vai sumir tudo. E o último a morrer é a morte. Então, o último a morrer vai ser o anjo negro, que causou tudo. Quando ele morrer, a morte morreu.
e tudo voltará no universo como era antes. Que coisa maravilhosa! E que poder maravilhoso tem esse mundo espiritual. Jesus demonstrou isto. Ele curou enfermos, deu olhos a cego. Mudos falaram, surdos ouviram. Tinha uma viúva que o filho morreu, ele ressuscitou o filho dela. E ele disse, olha, todas essas coisas que eu fiz, vocês farão. E nesse mundo tem pessoa fazendo essas coisas. Mas como você não foi educado, exercitado para perceber o campo espiritual, você não tem as ondas da percepção espiritual, essas coisas vão passar diante dos seus olhos e você não vai ver. Por isso que a Escritura fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja, você não sabe. Você não sabe que o Espírito de Deus habita em você. Ele quer habitar em você. Ele habita, ele quer fazer de você um templo. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Pois ouvindo a voz dele, você vai aprender a operar nesse campo espiritual. Aí então você vai fazer o que Cristo fez. Certa feita, após 3 anos de conviver com os discípulos, ele falou, olha, agora vocês mudem de mente, vocês não são mais servos ou ovelhinhas. Agora vocês são meus amigos. Mudou o panorama, mudou o estado mental. Por quê? Qual a razão? Vocês conhecem as minhas palavras. E vocês sabem que essas minhas palavras não são minhas, são palavras dadas pelo meu Pai. E vocês sabem que tudo que eu fiz, não fiz pela minha vontade. Fiz de acordo conforme o Pai me ensinava, conforme a palavra que ele dava. Agora, essa palavra, nesses 3 anos eu passei para vocês. Vocês as têm, operem nelas. Aí está a tua fé. Aí está o segredo de operação no mundo espiritual. Use a lâmpada do Senhor. Use o teu espírito e faça o que eu fiz. É uma boa nova, né? É assim que Deus quer ter comunhão com você, através do seu espírito. Meu querido, está aprendendo desenvolvimento intelectual, desenvolva a intelectualidade, desenvolva o físico, o intelecto, mas também desenvolva o espírito. E ande como Jesus Cristo andou. Porque Ele quer ter comunhão com você. Ele falou, se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. Ele vai fazer morada em você, você vai andar com Ele. Isso vai fazer toda a diferença. É a presença de Deus em você. Não é nenhum mistério, é a coisa mais fácil do mundo. É que a gente não foi ensinado direito. Mas quando a gente aprende a coisa, Deus não ensina nada difícil. Só guardar a palavra dele. Exercitar-se na palavra dele, no Espírito. Aí ele vai andar conosco. Ele andando conosco. Os seres espirituais, ao ver ele dentro de nós, são expulsos. E toda a maldade deles, que é matar, roubar e destruir a meta deles, eles destroem com doença também, elas vão embora quando eles forem embora. A causa vai embora, a doença vai embora. E assim vamos cumprir o que ele falou. No meu nome você vai curar enfermo e expulsar demônios. Expulsar demônio e curar enfermo. Quando você tiver ele dentro de você. Aí está o seu exercício. Pratique Jesus Cristo dentro de você a partir de agora. E desenvolva seu campo espiritual. Senhor, obrigado por esse conhecimento que tu queres, essa comunhão conosco. Tu queres viver dentro de nós. E assim nós vamos mostrar ao mundo o poder do Espírito, o poder do teu Espírito,
da tua comunhão. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos, todo espírito de enfermidade, cegueira, morte, doença, saia dos nossos corpos, no poderoso nome de Jesus Cristo, agora. Espírito de nervoso, ira, rancor, inveja, mágoa, tristeza, prostituição, saia toda das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza, miséria e desgraça que rouba o sonho do povo, sai da nossa vida e sai de nossas nações em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade. Esta verdade vai te libertar.